Um abraço, pessoal. Mais um episódio do Bora Pra Resenha. Hoje com Bob Faria. Ueba! Prazeraço ter você aqui, Bob. Você sabe que eu sou um cara que te admira muito. Trabalhamos juntos durante muito tempo. Nós quatro, né? Nós quatro trabalhamos juntos durante muito tempo. Estão falando até que aqui é reserva de mercado. Para com isso. Pô, é uma honra ter você aqui pra gente trocar uma ideia. Bora pra resenha, Bob. Cara, bora pra resenha. Fusca, Tim, Marcão. Pô, que bom estar aqui, cara. Bom estar aqui com vocês. Eu fiquei um tempinho reservado pra botar a cabeça no lugar, pensar muita coisa. E é a primeira vez que eu tô saindo da caverna e vim pra falar com vocês. Pô, que honra. Tô feliz pra caramba. Estamos honrados. Tá com saudade, Bob? Tô com saudade. Tô com saudade da adrenalina, na verdade. Quer dizer, na verdade, assim, foi um período muito curto, né? Aí para repensar algumas coisas na vida e tudo mais. Mas, pô, eu fiquei 30 anos sem parar, né, cara? 30 anos sem parar é tempo pra cacete. 30 anos já. 30 anos, meu irmão. 30 anos. Aí tem que lembrar o pessoal, entre rádio e TV. Em rádio e TV. De Globo foi quanto tempo? Foram 18 de TV, mais 3 de rádio. E Itatiaia. Rádio Globo, mais a Itatiaia antes, mais 15 anos. Então, pra gente... 33, mas eu não conto os 3 primeiros anos, porque os 3 primeiros anos eu trabalhei como operador de áudio. Né? Então, eu diria que foi a minha formação, digamos assim. Então vamos começar por essa formação. Conte um pouquinho como que foi esse início seu, rádio. Que tem muita gente que te via na televisão e não sabe como que é a sua história ali no início. Como que foi? E contando também, né? Você é filho de nada mais, nada menos que o saudoso Oswaldo Faria. Coragem para dizer a verdade. A gente falava antes de começar aqui esse papo, né, Bob? Que todos nós aqui fomos forjados pelo Oswaldo, né? Porque todos nós crescemos ouvindo a Rádio Itatiaia, ouvindo os comentários do Oswaldo depois dos jogos. E hoje, por exemplo, na Itatiaia, não sei se chegou a ouvir, no programa da hora do almoço, que é o Rádio Esportes, eles fizeram uma adaptação daquela musiquinha inicial. Eu sou parte da galera da equipe das feras de Oswaldo Faria. Eles fizeram uma adaptação e eu não consigo cantar a musiquinha sem ser a primeira versão. Então, assim, pô, todo mundo... Eu me sinto uma das feras da equipe do Oswaldo Faria. Todos nós, cara. Cara, porra, eu não tenho a conta de quantos profissionais ele formou. Eu, inclusive. Né? Eu, inclusive. E aí, já respondendo a sua pergunta, como é que eu comecei nesse negócio? Minha primeira lembrança de vida foi andando no corredor de rádio, velho. Da rádio, né? E aí eu tô falando de primeira lembrança, eu tô falando de 3 anos de idade, 4 anos de idade. Vou contar isso para vocês porque tá na minha cabeça assim. Eu subindo a escada e tinha um corredor enorme e a redação do esporte era lá no fundo. Então eu ia para a rádio com meu pai e ele me largava lá dentro da rádio, ia trabalhar e me largava. Quem me achasse cuidava de mim. Eu tinha... Você era cuidado por todo mundo. Por todo mundo que estava lá. E a minha primeira lembrança de vida é... eu andando pelo corredor, descendo uma escada que ia dar, hoje eu me lembro, na Rádio Cultura, que ficava no subsolo da Rádio Itatiaia. A M830. A M830. E aí, na hora que eu entrei numa porta, eu bati no joelho de um cara, assim, ó. Bati a cabeça no joelho do cara e comecei a olhar para cima. Era um cara enorme, enorme, enorme. Aí ele virou para mim e falou assim, ô garoto, tinha um vozeirão assim, tal. Com aquela cara olhando para ele, falou, vem cá, me pegou pela mão, o nome dele, essa lenda, Geraldão, uma lenda do rádio, cara que, pô, na época era disc jockey, era programador, era diretor da rádio, era tudo e tal. E aí ele me colocou lá, e eu me lembro que ele botou um disco, era um disco de vinil, Meninos Disco de Vinil, para quem não sabe, era um disco que, enfim, tocava com uma aquele agulha. bolachão preto. Isso, pois é. E, cara, tinha um desenho de um cavalinho, assim, no meio do selo do disco, sacou? E ele botou aquele troço pra rodar. Eu não me lembro o que estava tocando, eu só me lembro que eu ficava olhando aquele cavalinho, assim. E eu hipnotizado. E achava aquilo o máximo barato, cara. Então, e toda vez que eu ia pra rádio, eu fazia questão de descer lá e ele botava... Tio, coloca o cavalinho. Bota o cavalinho aí. O cavalinho pra rodar. Moleque chato. Então eu cresci dentro desse ambiente. Com 15 anos eu fui trabalhar na técnica da rádio. Né?
Cláudio Carneiro, meu querido amigo Cláudio Carneiro, me ensinou as primeiras... Na época, não tinha essa coisa do locutor e o operador serem a mesma pessoa. Ficava o locutor lá dentro da cabine e o operador do lado de fora, né? Botando disco, fazendo mix e tal. E eu fazia isso e fiquei fazendo isso até 92, quando eu fui para o esporte para começar a minha jornada, como todo mundo começou. Aí Rádio escuta, as férias, plantão. rádio escuta, plantão, redação e por aí vai, né? Até que no final de 93, fazendo uma longa história curta, no final de 93 ia ter o sorteio para a Copa do Mundo de 94, ia ser em Las Vegas. E aí, cara, precisava de um intérprete. Eu era o único cara da equipe que falava inglês. E aí eu disse, opa, deixa eu ir. Aí me levaram. No meio da transmissão, tinha aquele negócio, eu tinha que ir traduzindo, né? Era o Sr. Oswaldo Faria, acho que estava o Maurílio Costa, se eu não me engano, e mais uma pessoa. No meio da transmissão, eu traduzia lá o que estava acontecendo, escrevia, passava para ele, no meio da transmissão, ele falou assim, porra, fala você mesmo. Eu falei, opa. A primeira coisa que você fez ao vivo foi tradução. Foi a primeira coisa que eu fiz ao vivo, foi a tradução da Copa do Mundo de 93. 94. E aí eu fiquei entusiasmado com aquilo. Quando eu voltei, eu comecei a fazer pequenas gravações, reportagens e tal. E na Copa do Mundo de 94, foi a minha primeira Copa, eu era repórter auxiliar do Roberto Abras. Tinha um tal da reportagem Brahma. E além da tal da reportagem Brahma, tinha que fazer uns 15 flashes por dia. Quem trabalhou em rádio sabe o que é isso. Tem que fazer uma porrada, um monte de coisa. Então o Roberto gravava as principais reportagens e eu gravava com todo mundo. Né? Fazia sonoras com todo mundo para depois editar e fazer os flashes e tal. E assim eu cobri a Copa de 94. Bom, e o resto da história. E era cobrindo diretamente o Brasil ou ia em outras seleções? Brasil. Não, só o Brasil, Brasil. né? Em 94 eu fiquei com o Brasil. Quando eu voltei, aí enfim, já fazendo o Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual. Em 96 eu fui para a Olimpíada. Aí eu cobri a seleção nas Olimpíadas. E aí é uma história muito louca, assim, cara, porque a primeira fase o Brasil ficou em Miami. Teve aquele jogo com o Japão e tal. E na segunda fase foi para uma cidade chamada Atenas, que assim, é do lado de Atlanta. Do lado são 300 quilômetros, entendeu? E o Brasil ficou num lugar que era tipo um clube de golfe, era um negócio assim, tudo fechado e tal. Então eu tinha que sair todo dia de Atlanta, andava 150 quilômetros para lá, ficava o dia inteiro na porta para entrevistar os caras, para fazer não sei o quê, e voltava 150 quilômetros para Atlanta e tal. Fiquei cobrindo a seleção brasileira desse tipo. Até o jogo contra a Nigéria. O pessoal acha que é glamouroso. Glamouroso o cacete, cara. Não tinha... O telefone celular na época era aquele tijolão. E os meninos também não vão lembrar. A gente usava gravador de fita cassete. E tinha um problema que era o seguinte, se você chegasse o celular perto do gravador de fita cassete, ele dava interferência. Então o que eu fazia? Não dava tempo de gravar e mandar para a rádio. Então eu entrava dentro do carro, botava a fita cassete no cassete do carro, aumentava o volume, ligava o telefone celular no banco de trás para vazar no celular para mandar para a central, para a rádio. Olha isso. Famosa gambiarra tabajara. Porra, gambiarríssimo. Pô, Becky, um paralelo nessa história aí, nós vamos falar muito disso depois. Mas você está falando aí em 93, Copa de 94. Você tem uma história com a música que é paralela a isso. Você tocou no final dos anos 80, 90. Como é que você conciliava isso aí? Época de rádio, depois TV e com música. Pô, cara, eu não conseguia ficar parado. Eu tinha que... Era uma cena muito efervescente, né? A gente achava que ia mudar o mundo, realmente. E tinha uma galera que era mais sintonizada com a pop music, tinha uma galera que era mais sintonizada com o metal, né? A galera do Sepultura, daquela turma lá. A galera da Cogumelo, né? Do Overdose, aquela turma toda. Tinha a galera do Pouso Alto, que era mais do Skunk. Virou Skunk e tal. E a gente era uma galera mais do punk rock, do pós-punk, mais alternativa, né? Tinha o Sex Explícito, tinha o Último Número,
Sex Pistols, pra quem não sabe, que o John Leo tocou, depois você tocou com o John. Depois eu toquei com o John, a gente fez... O que Assustados. aconteceu? Assustados por um gesto. João do Pato Fu. João do Isso, Pato Fu. John Leo, Essa história é porque é o seguinte, a gente tinha um estúdio, o John tinha um estúdio com o Marompas, que era o baixista do Sex Pistols, ali em Santa Teresa, na Rua Jaspe. E eu conheci o John lá, a gente ensaiava e tal, e aí o John tocava em duas bandas, ele tocava no Último Número e tocava no Sex Pistols. Um dia ele falou, porra, cara, não quero mais tocar em duas bandas e tal, e aí eu entrei para tocar no Último Número no lugar dele. O Paulo Ota foi tocar guitarra, que era o baixista, eu entrei para tocar baixo e o John ficou tocando só no Sex Pistols. Só que a gente passava o dia lá, né? Ô, Bob, o Último Número, pra quem não sabe, chegou a tocar no Circo Voador, não era Tocamos. antes em São Paulo, rodou o Brasil inteiro, gente. Eu lembro bem disso, eu sou mais novo que você, eu era bem novo. Eu lembro todas essas bandas, eu tive que tocar mesmo? Chemaco, Yellowfante. Você lembra disso? Lembro demais disso, cara. Eu lembro demais disso, porque é um negócio que eu gosto muito de música. E desde novo eu sou ligado nessa cena do rock em Belo Horizonte. E essas bandas que o Bob tocou, os meninos vão lembrar de vinil e fita cassete, não vão lembrar dessas bandas. Mas as bandas fizeram muito sucesso. Muito sucesso. Cara, Tudo bem que era um circuito alternativo, né? O Último Número é um negócio que eu tenho orgulho de ter feito, porque tinha um letrista, que era o Gato Jair, que era um gênio, assim, cara, da época. Um gênio, as coisas que ele escrevia. O Último Número, para quem não sabe, é um poema do Augusto dos Anjos, que pra gente era o cara mais influente, poeticamente falando, assim, e tal. E o Último Número era justamente um poema, é o último poema. Ele tem 2 compêndios só, na verdade. Ele não chegou a escrever grandes livros assim. Ele tem um livro só publicado, Eu, Eu e Outras Poesias. Eu e Outras de Poesias. 1929, eu acho. Exatamente. E o Último Número é o último poema desse livro. Ele tem versos íntimos, né? Que é a poesia mais famosa dele, né? Escarra nessa boca que te beija. Isso. O Último Número, ainda me lembro que ele diz assim, o último número, átrio e subterrâneo, e etc. Não vou declamar aqui porque eu não sou idiota, eu não vou lembrar. Mas o Último Número tinha feito um disco chamado o Striptease da Alma, e eu entrei para fazer um disco chamado O Filme, baseado num filme francês e tal, que o Jair escreveu essa canção e tal. Foi gravado lá no João Guimarães. Cara, eu gravei muita coisa. Eu gravei com o Último Número, gravei depois... Aí a história com o John foi o seguinte. A gente ficava lá no estúdio tocando, fazendo jam e tal. O John, o guitarrista, era um gênio, sempre foi o gênio que foi. E eu era baixista e eu dizia assim, pô, eu queria fazer uma banda pra eu cantar, cara. Ele disse, eu queria fazer uma banda pra eu tocar bateria. Eu falei, então vamos fazer. Aí a gente chamou 2 amigos e chama Assustados por um Gesto. O Ricardo Cocos é um deles. Não. A gente chamou o Como é que Otávio. chamava? Assustados por um Gesto. O Otávio e o Tonel. Por que chamava Assustados por um Gesto? Porque é o seguinte, a gente tocava, fazia as músicas, sempre música autoral e tal, mas a música só acabava na hora que eu fazia um gesto assim. Porque era completamente anárquico. As pessoas podem me olhar hoje e achar com essa cara de Mauricinho. Eu virei Mauricinho para ganhar a vida, entendeu? Porque nessa época eu tinha o cabelo verde, era punk, completamente punk, e os shows do Assustados por um Gesto eram uma anarquia completa, assim, cara. Eu cantava subindo em cima da mesa das pessoas, chutando garrafa, e arrumava uma confusão. E na hora que me dava vontade da música acabar, eu fazia um gesto, a música acabava. E por que o disco, a fita, na verdade, era uma fita, Assustados por um Japa? De onde vocês tiraram isso? Cara, isso aí foi o seguinte, quando o John foi para São Paulo com o Sex Pistols para gravar pela BMG, um selo que a BMG fez chamado Plug, a gente resolveu fazer um disco por correspondência. Galera, nessa época não tinha internet, não existia internet. Então eu tinha um gravadorzinho de 4 canais e ele tinha um gravadorzinho de 4 canais. O que fazia? Eu gravava um negócio, mandava para ele gravava uma coisa em fita cassete? Fita cassete. Mandava de volta, eu mandava para ele mandava de volta, a gente fez um monte de músicas assim, Quando o John voltou de São Paulo, ele voltou com uma ideia absolutamente revolucionária. Ele tinha descoberto o sequencer, que era um equipamento que a gente podia gravar as bases, entendeu?
Então eram 128 canais de coisas digitais que ele podia gravar ali naquele Uma sequência. revolução, né? Era uma revolução, era uma coisa absurda. Então ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou gravar umas bases, eu toco guitarra, você canta. E como tinham 128 canais, a gente dizia que cada canal daquele era um japonês que estava ali dentro. Essa brincadeira. Essa brincadeira rendeu até Pato pro Fu, Pato Fu. no Roto Music de Roto Music de Capão. Roto Music é uma das músicas que a gente tocava nos Estados por Gesto. Então, essa você fez parte dela, da construção dela, Fiz. que virou Várias música músicas do do primeiro disco eram da fita dos Sustados por um Gesto. É considerada o embrião do Pato Fu. Todo mundo fala isso, né? Era embrião. A gente, Então você por pouco não foi um Pato Fu. a gente era da mesma turma, assim, entendeu? O que aconteceu, cara? Eles falam que o Eric Clapton é o quinto Beatle. Beatle, o Você Bob é o seria quarto. cara. Pato Fu. O John é meu irmão do coração, assim. Eu acabei de gravar um álbum agora com acabei de gravar uma lista, né, com a minha banda de cover, que são os Hitmen. Gravei no estúdio dele, ele produziu. É meu irmão de coração, ele, a Fernanda. E o Eu sou Rick. muito fã dos dois. O Rick, os caras são muito legais. Dos três, né? O que aconteceu? Quando a gente fez essa formação, a Fernanda era cliente da loja do John. E aí ele falou, pô, vamos chamar a menina para cantar. Só um Não, parênteses. aliás, antes disso. Não era no Quinta Avenida ainda, não. Era em outro lugar. Não, era lá na Rua São Paulo. Lá na Rua São Paulo com a Agulha de Lima, perto da Cogumelo. E aí o que aconteceu? A gente tinha esse esquema com 128 japoneses lá dentro e tal. Só que para fazer aquilo não dava para ser sustados por um gesto, porque a base era gravada. E eu era muito anárquico, entendeu? Então eu avacalhava demais. Aí cheguei um dia pro John, eu já estava tocando com uma outra banda chamada Shemako, que foi uma das coisas mais legais que eu já fiz. Aí um dia eu cheguei pro João e falei assim, João, deixa eu falar, cara, isso não vai funcionar comigo, bicho, porque eu não tenho a disciplina para fazer isso, entendeu? Você precisa de um cara mais disciplinado para fazer e tal. Ele falou, pô, eu tava pensando justamente nisso. Eu falei assim, não, então faz isso, cara, arruma um baixista. E beleza, vida que segue, somos amigos e tal. Ele chamou o Rick, que trabalhava para ele na loja, chamou a Fernanda e aí virou Pato Fu. Agora, a primeira fita, olha, Boemia a gente gravou, Roto Music, Spock, que segundo ele era inspirada na minha história. Você é apaixonado com Jornada nas Estrelas. Não né? só por isso, porque ele achava muito estranho a minha profissão, porque eu trabalhava em rádio na época também, ele achava muito esquisito aquele negócio. Por isso que ele falava assim, me arruma um trabalho menos estranho, que é o negócio da música, né? Então, Marcão, pô, a música sempre fez parte da minha vida. Aí depois eu fui fazer com o resto do repertório, eu fiz o Yellowfante. A empresa da Fernanda fez a programação visual do Yellowfante para mim, o John produziu o disco do Yellowfante para mim. Do Yellowfante saiu Spaceballs. Spaceballs. Que tá na televisão de cachorro. Que está na televisão de cachorro, que é um dos dias do Pato Fu. Mais vendidos, hein, Sboy? Depois, hein? Televisão de Televisão cachorro? de cachorro é um dos mais vendidos, né? Eu acho que o Gold Ken também muito muito forte. O Gold Ken é são muito muito forte. bons, cara. Que coisa boa. Pô, eu acho o John putz, cara, eu acho que ele é a pessoa mais próxima de gênio que eu conheço, assim, falando de música. E a gente tem uma afinidade muito grande. A gente fez um negócio muito legal uma vez, que foi o Armatrux, a banda, que era o espetáculo do Armatrux, e a gente compôs junto. Eu falo que a gente compôs junto, mas na verdade ele fez 90%. Eu chegava com lá 3 acordes e um negocinho, ele falava assim, cara, já sei como é que faz. Aí, aquele jeito dele assim, né? Aí eu saía, eu tomava um café, não sei quando eu voltava, tava aquela sinfonia assim, eu falei, cara, cacete, É um Paul McCartney mineiro. como é que você faz isso, cara? E ele, putz, é um querido. E eu falo o seguinte, a música para mim é que nem jogar pelada. Todo mundo tem um hobby, tem uma pelada. Pô, se eu não for jogar pelada essa semana, eu vou ficar, né, fico ansioso e tal. Se eu não tocar uma vez por semana, pelo menos, eu enlouqueço. E para quem já teve, como eu, a oportunidade de ir à casa do Bob, ele tem
um estúdio profissional, uma parafernália, um negócio maravilhoso, agora tá de impressionar quem entra lá. Né? Agora tá meio zoneado, cara, porque a casa tá meio de pé. Teve um churrasco de fim de ano da Globo uma vez, você lembra bem disso, lá na casa do Bob. Vamos lá embaixo fazer um dinzinho lá. Acabou a festa, ficamos lá embaixo, o tempo todo tocando. Quem tava o Marcel, que é marido da Luciana Machado hoje. E, cara, ele tinha o Marcelo Machado, que é de Valadares, repórter, estou há muito tempo. Depois foi pra Bahia, né? Isso. Aí nós ficamos 4 tocando, não teve mais festa não. Quer dizer, teve festa, mas sem a gente. Tocar é bom pra cacete. Tocar é a minha asa que não cortaram, entendeu? Eu sempre digo isso. As pessoas me veem, né, nos veem assim, Mauricinho e tal, não sei o quê, por força das circunstâncias, não somos crianças mais. Mas tem uma asa que não foi cortada na minha vida, é a asa da música. Bob, só mais uma de música aí da sua carreira. E eu não sou seu crítico musical não, mas eu acho que a coisa mais legal que você participou é o Chamaco. E eu acho o Chamaco sensacional até hoje. E fala do Chamaco, que você não falou do Chamaco ainda. Cara, o Chamaco foi um projeto, eu falando de gênios, né? O Magu, que era o guitarrista, era um power trio, o Magu era um outro gênio, que era impressionante, assim. A gente começou a tocar no power trio, o Mon, que era o baterista, aprendeu a tocar bateria olhando o Magu tocar guitarra, e eu entrei tocando baixo. Era uma outra onda, era uma onda que ficava entre o pós-punk e o hard rock, e a gente lançou esse disco pela Cogumelo, que era uma gravadora que só lançava metal mesmo, assim. E foi um dos grandes êxitos assim da Cogumelo. A gente tocou no Brasil inteiro com o Chamaco. A gente recebia assim, centenas de cartas de fanzines, porque na época não tinha internet, essas coisas. Nós estamos falando de 92, 93, por aí, mais ou menos. E o Chamaco é uma das coisas muito legais. E quando eu escuto hoje, ele tem um som... Do jeito que foi gravado, ele ficou um pouquinho mais magro do que o som que a gente consegue produzir hoje. Na época, você ter um... Era o que tinha, né? Pra você ter um amplificador foda, era um negócio complicado. Mas assim, os shows eram tinha que brutos, vender a alma pra dois eram demônios. pesados. Hein? Os shows eram pesados, eram brutos, assim. Era. Ao vivo a gente era bom. Eram marcantes, Modéstia à parte, ao vivo a gente era bom pra cacete. É muito por causa do Magu. E que teve um fim que, assim... trágico para todos nós, né? Um fim de rockstar, assim. Ele entrou numa viagem muito maluca, mudou para Londres e lá ele acabou entrando numa viagem muito doida e por lá ele morreu. Mas é um disco que eu escuto até hoje e a gente tem pelo menos umas 8 músicas que seriam o segundo disco que nunca foram lançadas. E de vez em quando eu escuto isso e falo assim, cara, isso estava muito à frente da época, assim, era um circuito totalmente alternativo. Aquilo jamais ia fazer sucesso. Jamais ia ser o Engenheiro do Havaí, jamais ia ser o Biquíni Cavadão, jamais ia ser o Skank, jamais ia ser... Entendeu? Era um nicho muito, muito centrado. Como eu trabalhava, já, né, como eu falei com vocês, desde 92, com um objeto extremamente popular, que é o futebol, extremamente popular, eu precisava fazer um negócio que era um nicho muito, muito fechado, que era muito específico, assim. O popular já estava em outro... Já estava coberto. E com essa fala do Bob, a gente cumpre, né, aquela nossa meta de citar Engenheiros do Havaí em todo episódio. Tem que citar. O Fusca, toda vez que eu olhei, o Fusca foi hold do Humberto, né? Não foi, não. Quem foi hold no Humberto foi uma Mamed. Uma média, verdade. E aí, ele foi hold do Engenheiros do Havaí durante algum tempo, viajou com os caras. E eu sou muito amigo do Mamed, mas eu já gostava de Engenheiros do Havaí antes de conhecer o Mamed. Não, eu te desculpo. Esse é o sonho do Fusca. Apesar disso, você é um cara legal pra cacete, cara. E aí a gente foi... Aí depois eu, com o Mamed, a gente tem algumas aventuras musicais. A gente chegou aí para Liverpool junto no International Beatle Week. Demais, cara. Trabalhando com uma banda. Tá? Então foi muito legal. Muito legal. Você sabe que assim, a minha meca sempre foi a Memphis, né? E eu consegui a Memphis e entrei pela porta do Sun Studios, assim, a porta onde Jerry Lee, Lewis e Elvis e Johnny Cash, e esses caras todos entraram. E tem uma experiência no Sun Studios que é um negócio que eu arrepio até hoje, cara.
que o estúdio em si é muito pequeno, né? Dá para ver, tem um clipe do U2 que eles estão tocando. É o do Rattling Room, né? E a música, se eu não me engano, é When Love Comes to Town. O End of Harlem. End of Harlem. E eles tocando naquele estúdio. E, cara, é uma energia muito louca. Aí você entra lá, os caras ligam o mesmo PA que eles ligavam na época, com o mesmo som e botam pra tocar. E você toca lá? Não, né? Não pode. Você pode tocar se quiser. Você paga uma grana e toca. Aliás, o meu sonho é gravar um disco lá. Mas custa $300 a hora. Entendeu? Mas você vai gastar fora ir lá, né? Tem que ter ensaiadinho. Achei que faz uma sessão. Mas eles ligam, cara, e colocam That's Alright Mama, que foi a primeira música que o Elvis gravou. Pra você ouvir naquelas caixas, assim. Puta, cara, explodiu minha cabeça, assim. Abbey Road, você conhece? Abbey Road, não conheço. Tem que eu tenho que ir a Londres para ir para conhecer a Abbey Road e tem que ir a Liverpool, que eu nunca fui a Liverpool. Porque tem o circuito bitomaníaco, né? Você faz em Liverpool você vai na casa dos 4, né? No Cavern Club? Vai no Cavern Club, fica 2 dias inteiros dentro do Cavern Club tomando Guinness. Cara, você já viu um episódio? Você já viu um episódio de chama Carpool Karaoke? Já, demais. Você já viu o do Paul McCartney? Já, demais. Aquilo ele entra num pub e começa a tocar. O cara bota a moedinha, abre já. Tava o Paul McCartney. Aquilo é demais. O Carpool Karaoke é bom com todos eles. Tem com o Elton John, que é sensacional, e com o Ed Sheeran. Com o Ed Sheeran, acho que é tão legal quanto com o Paul. Não estou comparando os músicos, não, tá, gente? Mas o episódio é tão legal, mas... Foi ótimo você ter feito isso. Eu não lembro o nome dos outros artistas, mas aquele cara é muito bom. Cara, mas você sabe que essa coisa de tietagem, assim... Eu fiz isso uma vez, foi um fracasso retumbante. Assim. O quê? Tietar alguém? Tietar alguém. Eu me dou muito bem. A história, nossa, foi um fracasso terrível. Foi o seguinte, cara, o U2 veio tocar no Brasil, ia tocar no Morumbi. Eles ficaram no hotel que ficava exatamente em frente à TV Globo, que era o hotel que a gente ficava quando fazia o Bem Amigos. O Hilton? Não era o Blue Hilton, Tree? não. Não, da frente. Aquele em frente ali na... Porra, vamos lembrar o nome do hotel aqui, cacete. Enfim, era o hotel que a gente ficava ali. Exatamente em frente, você atravessa a rua, tá na Globo e tal. Aí eles iam tocar na terça-feira, na segunda-feira eu tava no Bem Amigos. Eu falei, cara, eu tô no mesmo hotel do Bono, cara. O gerente me conhece e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, eu preciso pegar um autógrafo do Bono. É o Hyatt, né? É o Hyatt. Minha memória é maravilhosa. Sua memória é 128K. Mas aí você foi pro gerente. Fui pro gerente. Pegar o autógrafo do Bono. Falei pro cara, cara, é o seguinte, eu preciso saber onde é que os caras estão, eu tenho que pegar um autógrafo, mas eu não queria um autógrafo qualquer. Quando eu descobri, eu fui lá na Teodoro Sampaio, que é uma rua que só tem loja de instrumentos musicais em São Paulo, mas quando deve saber, e comprei uma guitarra. Comprei uma Explorer, igual a que o... Então você estava com ela no seu ombro. Eu tava com aquela guitarra e comecei a pensar assim, cara, eu preciso inventar uma história para chegar para esse cara. Aí cheguei e falei, cara, o Ed tem que assinar minha guitarra, cara. Falei, implorando pro gerente. Ele falou, eu não posso falar o apartamento deles, não posso falar o andar, eu posso falar para você o quarto da assessora de imprensa inglesa deles lá. Então me dá o telefone dela. Aí, né, naquela minha inocência, arrogância inocente, pego o telefone no meu quarto e descubro que o quarto da mulher é o quarto abaixo do meu, né? Aí pego o telefone e ligo para ela e falo, olha, meu nome é fulano de tal, eu trabalho aqui na TV Globo, aqui em frente, e antes de eu terminar de falar, ela virou para mim, tudo em inglês, ela disse assim, como você se atreve a ligar para o meu quarto? How dare you? Falei, exatamente. Falei, hein? Como você se atreve a ligar para o meu quarto? Eu falei, não, nós estamos no mesmo hotel, eu tô aqui no quarto acima do seu.
e tal, não sei o quê. E eles iam tocar no terraço da TV Globo, velho. Eles fizeram lá, aliás... Negócio da Fantástico. O negócio do Fantástico. Aliás, ficou uma bosta. Ficou horrível. Fizeram uma música acústica, ficou ruim pra caramba. O que é raríssimo no caso do YouTube, mas dessa vez ficou. Qual que era a minha ideia? Era virar pra ela e falar assim, eu tô aqui no quarto de cima, eu posso descer aí no seu quarto, deixar a minha guitarra com você pede a eles pra assinar pra mim? Não queria nem incomodar os caras. Não queria incomodar, era só isso que eu queria. Cara, a mulher me xingou tanto. Pô, se quiser falar, você tem que ligar pro escritório em Londres, você tem que marcar, é um absurdo você ligar pro meu quarto e não sei o quê. E começou a falar, eu fiquei sem palavras, falei, desculpa aí, viu, dona? Desliguei o telefone, resultado. Tirei uma foto no quarto lá com a minha Explorer pendurada, assim. Nunca toquei. Você tinha que ter ido pra porta do quarto dela, fazer a foto lá na porta. Nunca toquei naquela guitarra, acabei vendendo a Nem guitarra. o saguão você tentou alguma coisa? Nem você tentou. Não, porque aí não dava. O Rodrigo Franco tem uma boa história, né? Ele conseguiu tirar foto com o pessoal do Iron Maiden. Ele estava fazendo um jogo do Atlético e no Chile, estava no mesmo hotel. Foi meio sem querer. Mas conseguiu. Estava no mesmo hotel também, pela TV Globo, cobriu um jogo do Atlético na Libertadores. E aí alguém falou com ele assim, o Iron Maiden tá aqui no hotel. E no que ele olhou, os caras estavam no salão tomando chopp. Muita sorte, velho. agora. Aí ele chegou lá, galera, papai, os caras já estavam tomando chopp, é diferente. Abraçaram, tiraram foto, se bobear, convidaram ele pra tocar no show. O máximo que eu já cheguei perto São os disso, caras do Iron Maiden, né, cara? Os caras do Iron Maiden têm a fama de ser legal de serem legais pra caramba. Você já viu um vídeo do baterista do Iron Maiden tocando numa banda de colégio? Já vi. Com os netinhos? Bicho, Sensacional. o Bruce Dixon pilota o avião da banda. Tem coisa mais legal que isso, velho. Isso não existe. o máximo que eu cheguei disso foi num show do Paul McCartney no Rio, que eu fiquei hospedado numa kitnet Acima da assessora de imprensa dele? derrotada em Copacabana, um quarteirão do Copacabana Palace, e eu acordei, porque tomei todos na noite anterior, acordei numa ressaca monstra e deitei na frente do Copacabana Palace esperando o Paul McCartney aparecer na varanda. Ele não apareceu. Mas eu cheguei perto, tava pertinho dele. Essa minha tietagem foi assim, eu tava certo de que eu ia conseguir, cara. Fui lá, gastei uma grana na guitarra. Isso que eu ia falar. Eu fiquei com tanta raiva que eu nunca toquei na guitarra. Depois eu acabei vendendo a guitarra, fiquei só com a foto dela e tal. Vocês, mas... Não, ainda teve uma coisa pior ainda, porque eu comprei o ingresso pro show e era aquele show 360 e tal. E eu acho o Ed simplesmente foda, assim, dos melhores guitarristas, se não o melhor guitarrista que eu, assim, do estilo. Eu gosto do jeito que ele toca. Às vezes ele toca 2 notas e elas são suficientes. E eu queria ver ele tocando de perto. E aí eu comprei... Red Zone. Comprei Red Zone. Só que eu comprei do lado do Adam Clayton. Eu tava nesse show. Cara, e por que eu comprei e achei que dava pra passar de um lado pro outro? Não dava pra passar. Era fazer uma garra, fazer umas grades assim no negócio. E aí, assim, eu gosto do Adam Clayton pra caramba, mas eu queria ver o resto. E eu que não comprei o ingresso mais caro, mas na hora que estende aquele braço da garra, o The Edge cantou assim, na minha frente, pertinho de mim. Eu vi ele passando 2 vezes em cima da ponte, assim. Tchau. Ô, Bob, curioso, para quem tá acompanhando agora a gente e não conhecia esse lado seu da música, a gente nota a paixão, né, que você tem em falar de música. Se a gente colocar numa balança, o que pesa mais? Vou ter que colocar 3 braços nessa balança, mas esporte, música ou ficção científica, série, essas coisas? Eu acho Como que seria essa balança sua? Eu acho que, cara, eu não acredito em monotema, sacou? Esse é que é o detalhe. Muita gente é acostumada a ver a gente na TV, ver a gente que só fala sobre rádio, futebol. acha que só fala sobre aquilo. Eu falo sobre aquilo porque é o tema que está na mesa para ser feito, é a minha profissão, eu não acredito em jornalismo esportivo, isso é uma coisa muito importante, é uma coisa que eu falo nas minhas palestras. Eu não acredito em jornalismo esportivo, eu acredito em jornalismo. E editoria de esportes. Né? Então, assim, você está contando uma história e aqui por calha que aquela história é sobre esporte. Então, assim, como eu não acredito em monotema, eu acho que você precisa ter uma visão muito holística do mundo para você não virar nem o fute chato, nem o músico chato, nem o nerd chato.
você tem que navegar sobre as coisas, você tem que permear o seu conhecimento, você tem que ter, sabe, você tem que ter lido coisas de várias fontes, bebido de várias fontes, isso faz parte de construção de repertório. Então, eu acho que não dá para medir assim, né? O que pesa mais. O que você tem Eu acho que todas essas coisas sou eu. Lógico que o público vê aquilo que a gente mostra. Então, assim, a gente mostra, eu passei décadas mostrando uma determinada coisa. Mas tem uma galera que conhece um outro lado e só aquele lado. Tem uma galera da música, por exemplo, que não consegue me enxergar fazendo programas de televisão, entendeu? Eu falo assim, como é que você faz isso, cara? Assim, sou eu também, entendeu? E não consegue enxergar eu construindo um robô, que nem eu faço lá em casa, na minha oficina de robótica. Agora, só fazer uma pergunta. Você falou agora do jornalismo, né? Jornalismo esportivo, jornalismo de uma forma geral. Mas você gosta de futebol? Gosto. Gosto. Porque você concorda comigo, de repente dá para ser um comentarista esportivo sem gostar de futebol? Dá para ser. Agora sim, o que eu gosto no futebol? Eu gosto não necessariamente só do jogo de futebol, entendeu? Assim, depois de 30 anos analisando pelo menos 3 jogos por semana, né, tendo um olhar, tendo que ter um olhar crítico e tal, chega uma hora que você fala assim, puta, cara, não vou sentar e desfrutar. Hoje à tarde eu estava assistindo o jogo do Barcelona que aliás foi chatérrimo, assim, né? Foi Galatasaray. Com Galatasaray. No segundo tempo, o Barcelona massacrou o Galatasaray e não conseguiu sair do 0-0. Eu estava assistindo o jogo e pensando assim, pô, de vez em quando é legal ver o jogo só para ver o jogo, entendeu? Mas eu gosto mais do circo, de tudo que envolve. Tira a sacanagem, tira briga de torcida, tira esse tipo de coisa, tira gente ruim, tira gente que leva isso a sério demais e tal. É um circo muito bonito, é uma indústria muito bonita. Eu cresci vendo isso, né? Eu cresci dentro de uma cabine de transmissão, vendo os amigos do meu pai com aqueles fones gigantes e tal. Eu me lembro que quando eu tinha ali já, sei lá, a partir dos 9 anos, alguma coisa assim, quando eu comecei a prestar atenção no jogo, 8, 9 anos, quando eu comecei a prestar atenção no jogo, então eu ia para a cabine e o pessoal da rádio já deixava um fone plugado para mim, entendeu? Então eu sentava no cantinho da cabine, botava aquele fone e ficava olhando os caras transmitindo, e eu tô falando de Willy Gonza, eu tô falando de Cafunga, eu tô falando de Alberto Rodrigues, tô falando de Roberto Abras, Carlos César Pinguim, Oswaldo Faria, eu tô falando desses caras. Maurílio Costa. Então eu olhava esses caras com o mesmo encantamento que eu olhava o jogo, entendeu? Com o mesmo encantamento que eu olhava o jogo. Então, e o espetáculo da torcida, como é que a torcida respondia e tal, eu achava aquilo um negócio que mobilizava e mobiliza culturalmente de um jeito tão espetacular. Então eu gosto do futebol pelo que ele representa. O jogo em si tem muito jogo chato, muito jogo chato. Mas eu me treinei para tentar assistir os jogos pela lente daquela história que a gente está contando. Porque senão você fica louco. Se você assiste um jogo da Liga dos Campeões e assiste um jogo do Campeonato Estadual, você vai falar, não é o mesmo esporte. É outra coisa. É outro esporte, é outro jogo, é outra coisa. Mas tem um encanto ali no jogo do Campeonato Estadual. Então faz uma afinação, afina que nem se afina sua guitarra, para ver aquele jogo daquele jeito. Um jogo no Castor Cifuentes e tal, quando o Castor Cifuentes era mais curtinho, era mais legal ainda. Agora as dimensões normais, né? É um jogo que tem essa característica, tem aquela. E é o jogo da seleção, da Copa do Mundo, daquele jeito e tal. Eu sempre falei que a cobertura esportiva, ela é uma novela. Porque ela não tem fim, né? É uma novela. Todo dia tem um jogo, no dia seguinte você repercute, no outro dia você já começa a projetar o próximo jogo, tem o treinamento. É uma novelinha. E aí é uma ótima estratégia essa sua, né? Você tentar enxergar um jogo como
Um capítulo. Um capítulo fechado, que tem início e tem fim. Sem pensar em elaborar demais o que aconteceu, o que vai acontecer. Se você pensar bem... Fazer um episódio. Se você pensar bem, tem a ver... Aí, por exemplo, o meu lado nerd, né? Tem a ver com storytelling, assim, né? Tem a ver com contação de história. E dentro de cada jogo, ele tem pequenas histórias. Cada jogada é uma história. Ela começa... a estrutura de storytelling é assim. Era uma vez alguém que fazia isso, num determinado dia aconteceu uma coisa diferente, por causa disso ele passou por esse problema, ele resolveu o problema desse jeito e terminou a história aqui do lado de cá. É sempre assim, é uma estrutura clássica, assim, né? Se você pensar uma jogada de futebol é desse jeito também. Ela começa de um jeito, ela constrói ali, por causa disso o cara toma uma decisão, essa decisão vai terminar de um jeito, ou o cara intercepta a bola, ele chuta, ele faz, ou ela termina no gol. É assim que acaba funcionando. E um jogo de futebol, na minha opinião, ele tem também essa linha narrativa, né? Essa linha de contação de história. Tem os pontos de virada, né? De repente as coisas acontecem e o jogo muda de história e tudo mais. E tem uns jogos que não terminam nunca. Por exemplo, os clássicos. O clássico começou um dia e não vai terminar nunca. Não interessa se um está na segunda divisão, na terceira divisão, na quinta divisão, o outro está na primeira, um é campeão do mundo, o outro... não interessa. Alguns jogos eles não terminam nunca. Porque eles são muito mais do que um jogo de bola. Eles são um jogo de palavras, eles são um jogo de ideias, eles são um jogo de sentimento, são um jogo de emoções e tudo mais. Então, essa análise, esse jeito que a gente permeia o esporte de uma forma geral, em particular o esporte, em particular o futebol, é que eu acho fantástico. Assim. É porque dá para contar a história. Daí a minha visão do jornalismo esportivo. Você é jornalista esportivo? Não, eu seria se eu fizesse jornalismo por esporte. Eu não faço, eu faço por profissão. Entendeu? Então eu sou jornalista. Um jornalista profissional. Exatamente. Bom, vamos tentar juntar aqui agora futebol, música e o que você falou aí de tietagem. Você não é muito bom em tietar. Você participou muitos e muitos anos do Bem Amigos. E tem um convidado musical no Bem. Às vezes até um convidado esportivo. Podia ter um Pelé, por exemplo, Romário, sei lá, um cara que você é fã. Mas teve muito convidado musical, muito foda ali. Teve algum que você chegou, teve vontade de dar um abraço, tirar uma foto? Você chegou a fazer isso? Cheguei. Dois caras. Erasmo Carlos. Pô, tremendão. E um dia, no meio do negócio, assim, no intervalo do coisa, eu levantei e falei assim, cara, eu realmente preciso apertar sua mão, te dar um abraço e tirar uma foto com você. Eu realmente preciso fazer isso. Claro. Ele é um gigante, né? Você está falando do Erasmo. E o Erasmo foi um doce comigo. E outro cara, que é um cara que não tem muito a ver com a linha musical que eu sempre segui e tal, mas como eu acho ele tão genial fazendo o que ele faz, e olhar ele de perto, ele ali onde está o Fuscal, eu aqui, eu olhar ele tocando, eu falei assim, esse cara que é o Toquinho. E aí eu falei, cara, é impressionante te ver tocando, é uma coisa absurda, é como ver Mozart sentado ao piano, entendeu? As pessoas não têm noção do que é o Toquinho ao violão. Aí ele falou, é nada, eu sei que você toca, pega meu violão aqui. Que medo! Aí peguei o violão dele, brinquei lá um pouquinho com o violão dele, entreguei na mão dele e tal. Mas foram os dois caras com quem eu fiz questão de chegar um pouco mais perto, assim, o Erasmo e o Toquinho, são os dois caras. Mas conheci muita gente legal, assim, porra, gente legal demais. Por falar em Bem Amigos, o Bob, tem a história de que todo mundo que vai no Bem Amigos depois sai para jantar com Galvão Bueno, né? E a turma tem uma idolatria com o Galvão, né? Porque o Galvão realmente é uma estrela, né? O Galvão é um cara legal pra caramba. E é verdade que ele paga o vinho para todo mundo lá? E o vinho custa R$1.500? Não sei. Eu nunca perguntei quanto custa o vinho. Você só participou, né, Bob? Quanto que tá rolando aí? Eu não sei. Não, mas os jantares pós-programa são sempre muito legais. Eu sempre gosto muito de falar, as pessoas falam mal do Galvão. Por vários motivos, porque as pessoas gostam de falar mal de todo mundo e tal.
Mas, pô, cara, ele é um cavalheiro, assim. E ele parece ser assim. É um cara muito querido. Aliás, putz, o que eu fiz... Se eu morrer agora e alguém me perguntar no pós-morte, assim, o que você fez de bom na sua profissão? Fiz amigos. Entendeu? Porque tanta gente legal que eu conheci, cara, tanta gente legal que a gente consegue. Tem muita gente que a gente prefere esquecer. Mas os que a gente guarda no coração, a gente guarda no coração, não é verdade? Porque é um jogo em equipe, né? Ninguém faz nada sozinho e eu tenho isso muito claro na minha cabeça, que ninguém faz nada sozinho. Então eu conquistei muitos amigos nesse negócio, conquistei muitos queridos amigos e isso é um orgulho que eu tenho na minha profissão. Onde eu tiver, o que eu estiver fazendo, eu vou ter guardado esses caras. Quanto ao vinho, ultimamente ele estava servindo o Bueno, que é o vinho dele, né? Tava fazendo propaganda. Que eu não sei quanto que é. Mas as resenhas pós-programa sempre foram muito divertidas. O Galvão tem uma história muito interessante, né? Porque todo mundo fala mal do Galvão. Vamos imaginar, um cruzeirense ou um atleticano, porque estamos aqui em BH. Todo mundo fala mal do Galvão, mas quando o Galvão narra o jogo do Cruzeiro, narra o jogo do Atlético, é uma sensação assim, caramba! O Galvão tá narrando o jogo do meu time. É uma sensação... Não, entendi. E aí, só para completar, é aquela história, né? O Galvão tá chato pra caramba, mas ele é bom demais. Ele é bom demais. Mas é chato, mas é bom demais. E hoje não acontece mais, mas já teve um tempo, até recente não, coisa de 15, 20 anos atrás, que passava o jogo na Globo, na Band, no Sport TV, o mesmo jogo. Isso não rola mais. Aí todo mundo via com o Galvão, pô. Todo mundo queria ver com o Galvão, ninguém quer ver com o outro. É só ver o que acontece nas transmissões de jogo da seleção. Tem várias opções passando o mesmo jogo. Todo mundo vê com o Galvão. Ele é um cara legal, cara. E a partir do momento em que ele deu uma relaxada em relação ao próprio personagem, porque todos nós temos nossos personagens, né, gente? Todo mundo cria os nossos próprios personagens. Mas a partir do momento que ele deu uma... E eu tenho liberdade para falar isso porque eu tenho liberdade com ele. A partir do momento que ele deu uma relaxada com o próprio personagem dele, ele ficou mais legal ainda, entendeu? Porra, faz propaganda do TikTok, Galvão. Divertido pra caramba. Cara. Divertido pra caramba. Cara legal. Joga bola muito lá, narra o jogo do... Vocês sabem que eu escrevi um livro... o jogo do Netinho lá. Eu escrevi um livro sobre narradores. Chamado Sim. Vozes da Emoção. Por que eu resolvi escrever um livro sobre narradores? Porque eu acho, cara, que da nossa profissão, o cara mais especial é o narrador. Ele é um repentista. Ele está contando aquela história, dando ritmo, dando dinâmica, dando emoção, dando aquilo, enquanto ela está acontecendo. Então, musicalmente falando, ele é um repentista, ele é um rapper, entendeu? E, para mim, ele é o cantor da nossa banda. Não adianta nada você ter uma banda super afinada, todo mundo tocando bem pra caramba e tal. Com um vocalista ruim. O vocalista é ruim. Eram assustados por um gesto. A banda era super legal, eu era vocalista, era horrível. Entendeu? E o cara que você mais trabalhou nesses duetos, né? Foi com o Rogério? Rogério Corrêa? Foram 18 anos. 18 anos com o Rogério. E o que falar do Rogério? Putz, o Rogério é outro cavaleiro, Eu sei que eu levantei a bola. Pra você cortar, porque todo mundo aqui adora o Rogério. Estamos esperando aqui, Rogério. O Rogério é meu irmão, cara. Meu irmão querido. Chegou num estágio assim de parceria tão grande, porque cada narrador tem uma nuance para nós comentaristas. Isso, e eu escrevi o livro, inclusive, para estudar um pouco melhor isso. Tem narrador que, se a bola passou do meio de campo, ele começa a ficar louco, ele fica maluco. Se você estiver falando qualquer coisa, entrega para ele logo, senão ele vai enlouquecer. O Rogério é assim. Rogério, um beijo. Entendeu? Por quê? Porque ele quer construir a jogada. Muito torcedor não entende isso. Perder o gol pro narrador é uma tragédia. Você tá louco. E não tem nenhum comentarista que nunca sujou um gol de narrador. Eu já sujei gol de narrador, já sujei gol do Galvão, do Kleber, do Luiz, de todo mundo. Cada um reage de um jeito. Nenhum deles foi indelicado comigo, nunca foi. Mas acontece. Às vezes você está no meio da frase e o cara chuta do meio da rua, a bola entra. Não tem como narrar o gol, como fazer. Aproveita e já narra o gol. Já faz de uma vez. Você lembra de algum assim de sopetão assim? Assim Eu não. lembro. Não.
Você lembra? Então fala, pô. Foi com Atlético e São Paulo no 4-1 aqui no Independência. O Atlético fez 2 gols muito rápido, o terceiro e o quarto. E aí você estava comentando ainda um negócio, o Atlético fez um lançamento e o Tardelli, a bola só picou e ele bateu por cima do Rogério. E aí você estava finalizando quando a bola estava chegando no Tardelli. Aí você para e aí o Kleber só fala: Tardelli, o gol! Não deu pra contar. O Galvão tá valendo publicidade na hora do gol. São Luís do Maranhão. Narrou um gol falando São Luís do Maranhão. Isso é genial. É genial. Ele olha aí, a cartinha aqui, né? Uma cartinha aqui de São Luís do Maranhão. Mas Era cartinha mensagem. Acontece. Mas é assim, parte da ciência do nosso trabalho é entender a dinâmica, né? Eu sempre digo assim, tem um cara que é mais... Metódico. Ele não é estressado por causa disso. Por exemplo, dando esse exemplo, né? A bola passou do meio de campo, já começa a criar um clima. É porque ele quer construir a jogada. Às vezes o torcedor não entende. Diz assim, o cara gritou um gol com mais emoção do que o outro. Não é porque é esse time ou é aquele time. É o gol, é a história que ele está contando. Tem história que é mais emocionante. Às vezes a história foi mais bem construída e tal, não sei o que, e chega no ápice. Né? Tem outra que a bola espirrou, entrou, é gol. Então, tem narradores que têm dinâmicas diferentes. Né? O exemplo da calma, por exemplo, para mim é o J. Júnior. A J. Júnior, a bola pode estar pingando na área, pode estar o mundo caindo. Assim. Se você estiver falando, ele vai esperar você terminar de falar com maior tranquilidade e vai contar a história do gol depois. E tem um cara que gosta de ser mais efusivo, assim. E me encanta na ciência do meu trabalho entender a dinâmica do cantor da banda. Legal. Entendeu? Porque o cantor da banda é o cara que dá o tom. Né? Se ele estiver bem, tá tudo bem. Se ele estiver feliz, tá tudo bem. Basta só acompanhar o cara. Você tem que ir no ritmo dele. Cara. Ô Bob, sobre essa questão de torcida, né? Sempre que a gente comenta, e eu acredito que você, nesses 18 anos ou mais que você já mexe com jornalismo esportivo... 30 com jornalismo esportivo, 30 anos com jornalismo esportivo. Pô, com jornalismo, né? Com jornalismo, desculpa. Acabou de dar uma aula pra falar, poxa vida. Repete tudo que você falou. Às vezes é em vão, tudo que a gente fala é em vão. Ô Bob, a chatice do torcedor atleticano e cruzeirense que fica sempre em cima na sua cabeça. Você é isso, você é aquilo, por causa de uma frase. Foi aquilo que você falou, às vezes a entonação de um narrador faz o torcedor se voltar. Ele torce pro Cruzeiro, ele torce pro Atlético, ele torce pro América, ele torce pro Flamengo. Como que você se construiu andando, indo na padaria, indo no shopping e a pessoa sempre te importunando com isso? Ô, Bob, pra quem que você torce? Cara, isso é muito simples. Eu não acho chato. Eu não acho torcedor chato, cara. Pode ser o cara mais chita que for. Bob, sério? Eu tô falando sério. Você tá dando moral, mano? Não, eu tô falando Agora sério. você vai pegar o rabo. Não, eu não acho, porque eu respeito. Às vezes o cara só quer uma abordagem. Às vezes ele só quer conversar com você. Mas às vezes o cara é chato. Mas peraí. Não, Você eu tá acredito. falando, você tá deixa eu falando falar. com o pessoal. Eu não acredito, eu tô falando sério. Eu não acredito em torcedor chato. Tem gente chata. É diferente. Entendeu? Não é porque o cara é torcedor, às vezes é porque o cara é chato mesmo. Não, mas sabe o que é? O Elton perguntou e você respondeu sobre encontro na padaria, encontro no shopping. Beleza, tudo bem. A pessoa vai te abordar com mais educação e mais respeito. Mas eu tô pensando em rede social. Rede social. Aí é outro universo. Ou estádio mesmo também. Rede social é guerra, gente. Aí, cara, assim, não dá pra ter diálogo com 500 mil pessoas ao mesmo tempo. Não dá pra ter diálogo nesse sentido, entendeu? O que a gente faz é entregar uma opinião e uma análise. Eu tento ser o mais claro possível naquilo que eu estou dizendo e a pessoa vai ouvir do jeito que ela quiser. Gente, uma coisa que eu aprendi nesses 30 anos, vou contar para vocês aqui, um segredo para todo mundo. Torcedor, não liga a televisão para ver 2 times jogando. Não liga. Você é torcedor do Atlético. Você não liga a televisão para ver Atlético jogar contra o Flamengo, Atlético contra o São Paulo, Atlético contra o Corinthians, Atlético contra o Fluminense. Você liga a televisão para ver o Galo. Torcedor do Cruzeiro. Você não liga para ver contra o Atlético, contra o Flamengo, você torce porque você quer ver o Cruzeirão jogar. Então qualquer coisa que se diga que não seja do ponto de vista de alguém que ligou a televisão para ver o Galo jogar,
Cruzeiro jogar, Flamengo jogar, o que é que seja, é contra. Então, exemplo, estão jogando lá Flamengo e Fluminense, para tirar o exemplo daqui do local. Flamengo e Fluminense. Se eu disser, o Flamengo está jogando bem, o que o torcedor do Fluminense entende é que eu disse que o Fluminense está jogando mal, portanto eu estou torcendo para o Flamengo. E é assim. E essa é a dinâmica do negócio. Então, como é que faz para isso ser equilibrado? Você seja o mais fiel possível àquilo que você está analisando e deixa a paixão para quem tem que ser apaixonado. Entendeu? O cara não vai mudar o ponto de vista dele a partir daquilo que você está dizendo. Ele ligou a televisão para ver o time dele. Então, esse é o grande segredo. Por isso que eu digo o seguinte, como é que você lida com assédio? Com o maior respeito possível. É claro que quando a pessoa chega de maneira desrespeitosa, sim, eu viro as costas e vou embora. Entendeu? Agora, isso acontece com uma raridade enorme. Como todos nós, a gente toma cuidado com alguns ambientes, por exemplo, que são ambientes nevrálgicos. Estádio, por exemplo, é um negócio que o cara está ali com os nervos à flor da pele. Você evita passar num ponto eu não vou entrar no meio do bolo para discutir com o cara porque o time dele acabou de perder, entendeu? É a mesma coisa que eu xingar a mãe dele ali no meio. Não faz o menor sentido isso. Então, acho que cada discussão ela tem um fórum adequado. Com relação à rede social, o que acontece na rede social, sem querer ser redundante e citar Humberto Eco, é que... Achei que era Humberto Gessinger. Não... Sobre eu quero dizer que não tenho nada contra Humberto Gessinger, eu só não sou fã da obra completa. Mas acho, inclusive, que o primeiro disco é muito legal. Mas... Você estava citando Humberto Eco. Humberto Eco, quando ele disse que deu voz a uma legião de imbecis e tal. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o que acontece é que as pessoas perderam a noção da educação da conversa. Então, se eu não posso falar olhando no seu olho, por que eu vou falar virado de costas ou escondido atrás do computador? Então as pessoas se escondem atrás do computador para fazer esse monte de coisa. E aí, simplesmente, o que você faz com gente que não está olhando no seu olho? Você desconsidera. Não quer conversar comigo, então você não tem espaço para o meu argumento. Então não é um argumento, é um desabafo. Então vai desabafar com a parede, você vai ficar feliz, está tudo certo. São os famosos guerreiros dos teclados. O Elton, tem que dar o recado, hein? Tem que dar o recado. Hoje, M-Polo, mais uma vez, eu estou bem vestido? Tá, super. Então, eu tô com o M-Polo. Então, pessoal, explore o Besouro, tá sempre junto com a gente aqui. Já o terceiro programa, quarto programa, quinto programa, tá sempre junto com a gente. Então, uma satisfação gigantesca. M-Polo, explore o Besouro. Tá aí, M-Polo, _oficial. Siga, compartilhe e compre M-Polo. Com essa camisa que você tá usando, M-Polo, bonita? Eu usaria facilmente. E M-Polo, aí ó. Facilmente. Valeu. Ô Bob, muito do modelo. A gente falou agora das redes sociais, eu não posso deixar de dar o recado para todo mundo que está assistindo esse papo delicioso com você, para entrar na nossa página lá, dar o curtida no vídeo, para ativar o sininho das notificações e principalmente para se inscrever no nosso canal, que isso é muito importante para todos nós. Exatamente. E também seguir a gente em todas as redes sociais. Porque estamos em todas. Estamos lá no Twitter, estamos lá no Instagram, estamos até no TikTok. Toda vez eu falo, até no TikTok, porque é tão legal isso. E mais uma vez eu falo, se você não quer ver a cara bonita do Elton e do Marcão, é só entrar também no Deezer ou no Spotify, que tá podcast só de som. Só o áudio para não gastar tempo olhando para dá para ver o Spotify, ouvir o Spotify e o Deezer no carro. Mas eu recomendo ver o Elton com a camisa da M-Polo dele. Tá bem bonito hoje. Eu aproveito para dizer que eu só tenho uma rede só, que é o Instagram. Quem quiser me seguir, bobfaria.oficial. Qualquer outro, Facebook, Twitter, qualquer outra coisa que aparecer com o meu nome é fake, não sou eu, tá? E provavelmente no Twitter deve ter 15 Bob Faria. tem fakes. Te incomoda, Bob, fake? Te incomoda alguma zoação? Tinha um perfil que era óbvio Faria, que ficava te zoando. Não. Você vê essas coisas? Ou também não perde tempo vendo? Não, mas é porque existia uma crítica a esse respeito sobre o Bob, que ele sempre era óbvio nas análises. E teve uma vez que algumas coisas são extremamente óbvias. Isso, futebol às vezes é óbvio. Olha aqui, você sabe qual é o segredo gente, nós lidamos com um assunto
em que a maioria do nosso público domina. Ou acha que domina. Ah, pô, domina. Domina, porra. cara. Futebol, a turma Domina. domina. A turma sabe mais que a gente, ó. Domina. Domina. Entendeu? Mais que o Marcão, pouca gente sabe. Mentira, sabe mais. Nós Sem podemos, análise tática. o que nós podemos ter de diferente? Nós temos a técnica de comunicar aqui. Isso. Entendeu? A técnica de comunicar a gente tem. Mas é um jogo simples. Na verdade, é um jogo extremamente simples. Né? Então, que as pessoas entendem. O nome do jogo, do nosso jogo, é ser mediano sem ser medíocre. Esse é o nosso truque. Por quê? Porque a gente precisa falar para a maior quantidade de gente possível sem ser medíocre, sem cair na mediocridade, entendeu? Então, às vezes, é preciso ser óbvio mesmo. Às vezes, é preciso ser redundante. Para quê? Até para o cara chegar em casa e falar assim, olha só, ele está enxergando a mesma coisa que eu. Que legal isso daí. E tem um negócio Entendeu? também, né? Tem um jogo, por exemplo, Atlético e URT, Cruzeiro e Pouso Alegre, fica 3-0 pro time da capital. E você vai inventar pelo em ovo, você vai inventar roda para comentar. Todo mundo sabia que ia ser 3-0 pro Atlético. Pra quê? Você vai falar o que do jogo? Para quê? Né? Às vezes você tenta achar uma história diferente, às vezes você tenta achar um ângulo diferente, mas tem coisas que elas são o que elas são. E outra coisa, você precisa pensar também, quando você está num veículo de massa, um veículo que está falando com 20 milhões de pessoas ao mesmo tempo, que vão ter lá 500 mil pessoas que sabem, mas isso aí qualquer um está vendo, isso aí qualquer um está vendo, mas tem alguns milhões de pessoas que não estão vendo aquilo, entendeu? Exatamente. Então é a história de ser mediano sem ser medíocre. Medíocre nunca, mas ser mediano é importante. Jornalismo, Porque tem uma arrogância, o jornalista, principalmente o especialista, como todos nós aqui somos, né? Somos jornalistas especializados em esporte. Existe uma arrogância, né? A gente é meio arrogante, Claro. né? A gente acha que sabe tudo. Né? Então, às vezes, Sabe tem uma mais. crítica. Quem é esse cara para me criticar? Eu não tenho eu nunca tive essa pretensão. Não. Eu tenho. A minha pretensão é comunicar da melhor forma possível aquilo que eu estou vendo, analisar da melhor forma possível aquilo que eu estou vendo, dentro das fontes, das notícias, dentro das conversas, dentro do conteúdo que eu tenho em relação ao mundo. Entendeu? Aí você tem mais mesmo do que os outros, né? Essa Porque possibilidade se você passa de 30 anos... conseguir a informação. e se você passa 30 anos fazendo alguma coisa, e fazendo alguma coisa de maneira dedicada, chega uma hora da vida em que você tem uma visão um pouco mais apurada daquilo ali, entendeu? E você tem, acredito, né? Quero crer, é minha esperança, que eu possa contribuir para a visão das pessoas, né? O jornalismo, gente, ainda falando sobre jornalismo, eu acredito que jornalismo é para as massas, embora não seja para a maioria, porque são coisas diferentes. Se você fizer jornalismo para a maioria, você vai estar sendo demagogo. Você vai estar dizendo aquilo que a maioria quer ouvir. E nem sempre o que a maioria quer ouvir é o que precisa ser dito. Esse é que é o grande barato. Está cheio de jornalista fazendo isso. Não tem? Tem um monte. Então você precisa ser fiel àquilo que você está dizendo, e daí, às vezes, as reações exageradas das pessoas, porque não era aquilo que ela queria ouvir. Sinto muito se não é isso que você queria ouvir. A verdade é essa. A verdade precisa ser dita. Vamos mudar um pouquinho. Posso fazer a última pergunta com base ainda nessa... Que isso, meu diretor? Você pode tudo aqui. Quem sou eu? Ô, Bob, tem alguma coisa que te irrita? Por exemplo, perguntar para que time que você torce, se te irrita? Cara, não me irrita mais. Não te irrita mais. Porque na verdade, quando você fala assim, e aí, Fuscal, você conhece o Bob? Pô, claro, conheço, trabalhei muito com ele. Para que time que ele torce? Não tem, é impressionante. Todo mundo quer saber para que time torce. Não quero que você diga. Mas eu estou dizendo assim... Não, isso não me irrita. Mas isso chega o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso não me irrita porque eu acho uma curiosidade legítima, como eu acho legítimo também o fato de não fazer diferença nenhuma. E se não faz diferença nenhuma, não precisa ser dito. Mas aí eu vou insistir. É óbvio que você teve um time quando era garoto e tal. Hoje você tem um time? Não. Não tem, né? Não. E é engraçado quando eu digo, porque quando eu era garoto eu morava em Nova Lima,
e torcer pro Vila e achava o Vila o maior time do mundo, aquela camisa vermelha, adorava aquele. E quando eu digo isso, ninguém acredita. Nem eu. Ninguém, como assim? Eu também não acredito. Como assim? Quando eu digo a verdade, ninguém acredita. Igual eu e o Fusca. Nós declaramos nosso amor pro Guarani de Divinópolis, que é a nossa cidade. A gente Não, mas nasceu, agora falando apaixonamos sério. pelas E o cores. Vila Nova é o campeão brasileiro de 71, da Série B. Série B. Não, agora falando seriamente, eu acho engraçado porque assim, existe uma exigência. Primeiro, por morar aqui, eu moro aqui por circunstâncias e porque eu amo essa cidade. Já tive a oportunidade de morar em São Paulo, no Rio, em outras praças, né, por causa da TV e tudo mais, e preferi continuar morando aqui porque eu amo essa cidade. Então, pelo fato de morar aqui, as pessoas exigem. Tem que ser cruzeirense. Cara, isso não faz a menor diferença. E assim, me perguntam muito também o seguinte: jornalista esportivo. Obrigado, Aí eu digo, Bob. Parceiraço, cara. Aí a gente tá me ajudando. Aí eu digo, jornalista. Não pode ter time? Claro que pode. Inclusive é recomendável que tenha. Mas não precisa dizer. Por quê? Porque a partir do momento que você... Primeiro que é uma coisa de fórum íntimo, eu diria. E a segunda coisa é que é o seguinte, se quiser, se disser também, não tem problema nenhum. E a segunda que é o seguinte, isso acaba contaminando a percepção do torcedor a respeito daquilo que você está dizendo. Entendeu? Dificilmente o cara vai enxergar a sua opinião de uma forma desvinculada. Eu, no meu caso, eu falo para vocês com pureza de coração, assim, por ter frequentado o meio, o esporte, rádio, televisão, desde pequeno, eu aprendi a ver o jogo como um grande espetáculo. Eu nunca tive um olhar para um lado do campo, entendeu? Para um lado do campo só. As pessoas às vezes não acreditam nisso, tudo bem, não preciso acreditar também. Mas, enfim, é o que é. Marcão. Bob, Por isso que não me incomoda a pergunta. Pode perguntar. Eu não vou responder. Eu vou responder. vai lá mesmo. Eu vou responder exatamente o que eu respondi para vocês. Talvez de um jeito mais curto. Bob, nós começamos, o Fusca falou aqui na apresentação de um cara que foi uma grande referência para nós, até desde criança, até se tornar profissional. E se foi referência para nós, para você muito mais, que é seu pai, Oswaldo Faria. Lembro quando eu conheci seu pai era muito forte nas opiniões dele. Enérgico. Enérgico. Isso. Eu fui na cabine do Mineirão uma vez fazer uma visita técnica, eu já estava fazendo jornalismo, já tinha meus 17, 18 anos. Eu falei, opa, vamos conversar com o Oswaldo, né, cara? E todo mundo meio assim. Ele chegou, cara, serviu o cafezinho pra todo mundo na cabine, a cabine antiga do Mineirão. Eu falei, que cara do caralho, esse Oswaldo Faria. Fica todo mundo com medo de falar com ele, super gentil, amoroso. Cara muito, assim, muito suave no trato. E queria que você falasse um pouco do seu pai, não só do que ele representou para você, para a profissão, mas como é que era esse contato com ele, o tanto que ele foi importante na sua vida. Ele... a gente estava falando dos personagens que a gente cria, né? E um dos personagens dele era esse personagem... Meio ranzinza. Né? Meio ranzinza. Era um doce de pessoa, uma pessoa com um coração gigante, uma pessoa incapaz... Assim, acho que dizer não... poucas vezes eu vi meu pai dizer não para alguém que pedisse alguma coisa com o coração aberto, entendeu? Ele abriu a porta para... sei lá quantas gerações de profissionais, ele ensinou todo mundo a trabalhar, eu inclusive, obviamente. Uma coisa que eu tenho muito orgulho é que ele nunca me deu uma chance diferente do que ele deu uma chance para outras pessoas que trabalharam junto comigo. E a gente se formou uma geração de profissionais, cada um com as suas características, a partir das oportunidades dele. Mas ele sempre dizia você precisa ter as mesmas oportunidades de todo mundo, você não vai ter nem mais nem menos. Eu disse, eu não quero nem mais nem menos, só quero as mesmas, entendeu? Para fazer, e fiz tudo que tinha para fazer. Ele me influenciou, e são dois personagens diferentes. Como homem, ele me ensinou a viver. É a pessoa que é o meu parâmetro, é o meu modelo de pai, é o meu modelo de pessoa, é a forma como ele conduziu a vida dele, inclusive nos equívocos que ele teve, entendeu? Ele me ensinou muito com alguns equívocos, né, para eu não cometê-los. Alguns deles eu cometi e cometerei.
porque a gente aprende no erro também. E profissionalmente, ele era da geração que inventou essa porra toda. Entendeu? O modelo de transmissão de Entendeu? futebol em rádio foi criado por Oswaldo Faria e até hoje. Ele e os amigos dele, cara. Então, assim, eu me lembro uma vez, cara, em 98, na França, na Copa do Mundo da França, eu entrei numa sala e estavam reunidos, eles estavam lá numa resenha, lá sentados assim, estava Orlando Batista, Fiore Giliotti, estava o Vili Gonza, meu pai e Zé Carlos Araújo. Seleção. Então, eles estavam ali sentados e tal. Eu parei na porta e fiquei olhando e falei assim, cara, esses caras inventaram o jeito de contar futebol no rádio. São os caras que só faltou o Ari Barroso lá. Entendeu? Porque o Ari Barroso já tinha morrido, né? É de uma geração anterior. É a geração anterior. Mas assim, esses caras, eles... Só desses que você falou, só o Zé Carlos Araújo continua. O garotinho ainda Continua vivo. tá narrando até hoje. E eu tenho muito orgulho de ter estreado como comentarista na Rádio Globo num jogo com o garotinho. Pô, isso é muito massa. Com o garotinho na Garotinho é foda. Aliás, as minhas duas estreias, a minha estreia como repórter foi no Atlético e Cruzeiro. E aí estavam narrando Alberto Rodrigues e Vili Gonza. Os repórteres eram Roberto Abas, Carlos Pinguim. César Pinguim. No plantão era o Marco Antônio Brook, Oswaldo Faria comentando e eu fazendo lateral. Foi a minha estreia. Esse é o time clássico de Itatiaia de todos os tempos. Você fala assim, escolhe o Itatiaia, né? O time de sonhos de Itatiaia, esse aí. É esse time. O único que ainda faltou, mas aí cobria o América, que era o Maurílio. Não, era o Mauro Neto. É o Mauro Neto, Era o verdade. Mauro Neto. O Maurílio era comentarista. Exatamente. O Mauro Neto que cobria. Também é desse naipe. Mas devia ter repórter volante nessa época. Você Eu tava de um era- lado e ele do outro. eu era Ele repórter o volante. Mauro Neto do outro, não. Não, era Um só. era só eu. Era o repórter volante desse jogo que eu estreiei. E como comentarista, na Rádio Globo, né, com o Zé Carlos Araújo narrando o jogo, eu comentando e o Gerson Canhotinho de Ouro. Nossa. José Carlos Araújo. E cara, eu tenho muita sorte. Eu vou dizer pra vocês, eu tenho Cara, o sorte Gerson pra é caramba. muito bom, Você né? participou daquele não é nem uma pergunta, é uma afirmação. Você participou daquele Enquanto a Bola Não Enquanto Rola. a Bola Não Que Rola. Eu comentei outro dia aqui, o Pictito veio aqui e a gente Bola Não falou Rola. sobre isso. Para mim, o maior programa esportivo da história do rádio. Ó, Eu nunca ouvi nada tão gostoso de ouvir Era bom mesmo. do que aquelas 2 horas do Enquanto a Bola Não Enquanto Rola. a Bola Não Rola. Era Pré-jogo, né? o elenco era Heraldo Leite. Heraldo Leite, Gilson Ricardo, eu, Luiz Mendes, Gerson Canhotinho Pascoal. de Ouro. Pascoal veio depois. Pascoal veio depois. Era o Morsa. Ah, o Paulo Paulo Roberto, Paulo Morsa. Éramos nós 6 nesse programa. Foi o primeiro programa de rede Demais. da Globo, né? Eu dei muita sorte, assim, eu acho, na vida, porque eu tive a oportunidade de trabalhar até hoje, né, com gente com muito conteúdo, assim. A sorte não vem, não vem à toa, né, mano? Vem à toa. Não, mas enfim, eu gosto de pensar assim que eu fiz a minha parte, mas também Teve um tá sopro perto do uma outra coisa que meu pai me ensinou que foi muito interessante e que eu guardo para minha vida, que ele disse o seguinte: se você quiser ver o mundo de cima, você ande no ombro dos gigantes. Então, eu sempre tentei ficar perto dos melhores profissionais, entendeu? Para aprender com todo mundo, para aprender com eles, né? E tentar ser generoso na medida do meu possível, o pouco que eu sei, o pouco que eu aprendi, e ensinar para quem queira aprender comigo. Pô, maravilha, muito bom. Queria fazer umas perguntas rápidas para você. Perguntas rápidas. Bate bola, jogo rápido. Nem eu Uma não preparei nada Você vai disso. botar uma peruca loira para fazer Marília isso? não? Gabriela? Que fazia? Não. Aquele se Bob Faria por Bob Faria. Não é isso não. O que você está ouvindo hoje? De música? Cara, eu escuto as mesmas coisas que eu escutava nos anos 90. Pois é, velho. Pergunta ótima, Fusco. Eu ia te perguntar, eu tinha pensado numa pergunta Não, dessa. Tem coisa nova? Tem banda boa nova? Eu ia perguntar coisa nova que você curte. A coisa mais nova que eu escuto é o Muse. Não é tão novo assim. Não é tão novo assim. Que abriu o show do YouTube naquele ano. que a gente Abriu foi. aquele show. Greta Van Fleet.
Não, aí eu prefiro ouvir o Led Zeppelin. Assim. Porque ele é. Não, não é imitação. Mas não. Não fala mas não. Não é imitação. Não é imitação, não. Mas a voz Não, é que nem muito dizer assim, parecida. é que nem dizer assim, eu não escuto o Oasis porque eu quero ouvir os Beatles, né? Não é o caso. Mas a coisa mais nova que eu escuto, assim, mais recente, talvez seja o Muse, o Coldplay, que é meio contemporâneo e tal, mas eu escuto as mesmas coisas que eu escutava nos anos 90, New Model Army, escuto Sex Pistols, Clash, e, enfim, Talking Heads, e são esses caras. Massa. Os mesmos Se eu caras. trouxer um violão aqui, você arranha alguma coisa ou não? Se o Marcão tocar comigo. Não, velho. Eu te dou apoio moral aqui. Se o Marcão cantar, a gente Canta, não. Aí Marcão canta uma música do Pink Floyd, eu Tá toco. bom, vamos lá. Então tá. Vamos lá. Vamos precisar do nosso apoio aí do nosso apoio- CEO, nosso o apoio tá Thiago chegando. Pinheiro. Metallica tá vindo aí. Você do vai no Jarrão. show? Aí, Cara, ó. não sei. 12 de maio. 12 de maio. Ainda tá vendo Cara, os ingressos. Não sei. E o... Nossa senhora, isso aqui eu... Se eu Daqui. É se eu esse deixar aí, isso daí gente. aqui, eu tenho Esse. que trabalhar o resto da vida. Só pra avisar a idade dessa criança, a idade desse violão, Bob. Divulga pra gente aí, por Eu favor. tenho esse violão há 35 anos. Chega no microfone. Eu tenho esse violão há 35 anos, cara. Esse me acompanha na vida. Então vocês entenderam que é um xodó, né, gente? Então, É. por favor, vamos ter todo o cuidado possível com esse isso. com esse violão. Enquanto vocês se aprontam aí, deixar bem claro e registrado, gravado, que ao entrar no nosso estúdio, o Bob falou que Tem presente pra gente. vai ter um presente pra gente. Hein, Marcão? Antes de começar, vou deixar registrado Tem que registrar. que a gente fez uma negociação aqui antes de começar o programa. Não, ele falou de coração, ele viu esse tanto de coisa aqui, ele achou o nosso estúdio muito legal e já foi falando logo de cara. E o Bob vai nos presentear para fazer parte do nosso cenário, uma Jabulani original. Jabulani, cara. Vou contar a história dessa bola. 2010. Na África do Sul. Possivelmente é a bola mais famosa dos últimos tempos em Copa do Mundo. Eu acho que não tem outra Copa que o nome pegou tão forte quanto a Jabulani. A Necaxa do México era Azteca, que também se tornou até conhecida, famosa. Mas a Jabulani é a mais famosa, Marcão. Jabulani. Então vamos lá, enquanto E não eu chegar... vou contar a história dessa bola, vou mandar ela para vocês. Na Copa do Mundo eu comprei essa bola, eu estava apresentando o programa no Sport TV e todo mundo que ia como convidado assinava essa bola. Então tá a bola toda assinada por todo mundo que participou do maravilha. programa. Legal. Nossa Senhora. A gente vai Você ser... lembra quem ensinou? Quem tava no dia? Putz, tem gente demais lá, cara. Tem gente demais. Tem até uma história engraçada que é o seguinte. Um dia eu cheguei no estúdio para... Podcast é bom porque tem Não, pode ficar à vontade. Tem tempo, né? Um dia ia ter um jogo da França antes do jogo, depois do programa. Aí disseram, nós convidamos o Olivier, né, o cozinheiro Olivier, para ser pro programa. Tudo bem? Não, tudo bem, beleza. Só que o Olivier famoso era o Olivier Anquier, né, que era da Globosat. Do GNT. Você vai bater nele. Não, tá beleza. E aí eu, me preparei, né, sobre a carreira do cara, conversei e tal, não sei o quê, para aprender, Olivier e tal, não sei o quê. Na hora que eu entro no estúdio, tem um cara completamente diferente. Aí o cara chega pra mim e fala, prazer, Olivier X. Era um outro Olivier que os caras chamaram, que eu não fazia a menor ideia de quem seja, né? O cara, não, pois não, assina aqui, chefe, assina a minha bola aqui, que é uma bola de O lembrança. negócio é bater no telefone. Aí. Meu telefone Morrendo tá de mais medo. O quebrado. negócio é só fazer assim. Comfortably numb, vai. Eu só vou a primeira parte, tá? Depois você vai o resto. Tá. Hello, hello, hello. Is there anybody in there? There's not if you can hear me. Is there Anyone at anybody home? home? Come on now. I hear you feeling down, but I can ease your pain, get you on your feet again. Yeah. Relax, relax, relax. I need some information first.
Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving. A distant ship smokes on the horizon. You were only coming to your waves. Your lips move, but I can hear when you're saying. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like two balloons. Now I've got that feeling once again. Can't explain, you will not understand. This is not how I am. I have become comfortably numb. Grande Bob. Bob Faria, cara, Caramba. brigadão por você ter participado. Imagina. É Bom pra caramba esse programa. verdadeiramente uma honra Satisfação receber você gigantesca, aqui. cara. Porque você sabe do respeito que eu tenho por você, todos nós temos. E a É gente está recíproco. ansioso para a sua volta, para você voltar a comentar futebol, para a gente ver você por aí. Em breve estarei de novo. Tem algum projeto? Não precisa falar o que é, claro. Já está alguma coisa em estudo aí? Alguma coisa à vista? Tem um projeto bem avançado, tem uma coisa bem encaminhada. Não posso dizer agora, mas provavelmente, quando é que isso vai para o ar? Nas próximas semanas. Pode ser que... Na verdade, quando todo mundo vir, é porque está no ar. Exatamente. Quando isso estiver no ar, provavelmente eu já estarei de volta. Maravilha. Bom, obrigado Beleza? mais uma vez. Então, aproveita que você está aí vendo esse vídeo, clica, dá o like, se inscreve no canal. Se inscreve Live no canal, long isso é and muito prosper. importante para todos nós. Pessoal, um abraço. Valeu, até a próxima. Abraço aí, Thiago Pinheiro, Eduardo Jarrão, que estão com a gente aqui, segurando a gente pelas costas aqui. É isso aí. Viva o Capitão Kirk e o Spock. Beijão para todo mundo. Um abraço, gente. Até a próxima.